Assim diz a Escritura Sagrada, registrada pelo apóstolo e evangelista João, conforme direção e orientação do Espírito Santo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Eu quero falar neste momento, à luz desses versos e deste capítulo, sobre Jesus, nosso advogado junto ao Pai. Jesus, nosso advogado junto ao Pai. Foi meditado e refletido na semana passada que o texto de 1 de João, ele situa-se num contexto onde o apóstolo João, dirigido pelo Espírito Santo, fala às igrejas da Ásia Menor, mas as igrejas também daquela geração, daquele tempo, com alguns temas de destaques. Um deles diz respeito à reafirmação da encarnação do Deus Filho, indo de encontro a um pensamento errôneo, tanto filosófico como religioso, chamado de gnosticismo, que negava a possibilidade de o divino unir-se ao humano, de o espiritual unir-se ao material, e por isso que negava a possibilidade de Deus se tornar humano, e portanto negava uma das principais doutrinas ou pilares da fé cristã, que era a encarnação do próprio Senhor Jesus como Filho de Deus, como Deus homem, o homem Deus integral e plenamente em coexistência, portanto de uma pessoa com duas naturezas bem definidas e interrelacionais, de maneira que João, como nós refletimos na semana passada, diz a partir do verso 1, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que tocamos, o que apalpamos. Ele é o verbo da vida, a vida se manifestou e dela nós damos testemunho. Ou seja, João vai diretamente de encontro a esse tipo de colocação, também de afirmar que só existe vida eterna, só existe realmente salvação em Jesus. A centralidade de Jesus está muito presente neste livro, nesse texto escrito pelo apóstolo João. Um outro destaque importante que João traz para nós diz respeito ao mandamento que ele chama de novo mandamento. Dentre os apóstolos de Jesus, quem mais repercutiu, quem mais reverberou este novo mandamento foi o apóstolo João, e vivenciou com profundidade essa realidade. Interessante que esse livro, ele foi escrito mais ou menos ali entre 90 e 95 depois de Cristo, sendo um dos últimos livros a serem escritos do Novo Testamento, portanto das Escrituras. João é aquele mesmo que tinha escrito o Evangelho um pouco antes, que escreve as outras duas cartas, segunda de João e terceira de João, e escreve também o Apocalipse. E é aquele apóstolo que, como dito por Jesus aos seus discípulos, a partir da pergunta de Pedro, quando Jesus diz que Pedro certamente haveria de sofrer por amor dele e morrer, indo para onde ele não queria, Pedro diz, o que seria deste que estava ao lado de Jesus? E Jesus disse, importa que este viva até que eu volte. E o entendimento da doutrina majoritária é que Jesus estava apontando exatamente para a revelação que João receberia com o Apocalipse, e foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Na verdade, morreu já com mais de 90 anos, alguns colocam 100 anos, e era um dos grandes líderes e referência daquela época. Então, nós temos aqui algumas lições preciosas, também sobre a presença e a unção do Espírito Santo, o protesto contra os anticristos,
e as mensagens errôneas destes indivíduos e destes sistemas, eu quero me debruçar um pouco aqui no capítulo 2, a partir deste momento, desse tema que nós acabamos de colocar para os irmãos. Jesus, nosso advogado, junto ao Pai. O verso 1 começa dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. É interessante essa afirmação, amados irmãos. Quando o Senhor nos salvou e nos redimiu, nos tirando do charco de lodo, da perdição, Ele nos chamou para a santidade, para a santificação, para a pureza. Então a proposta e o desejo do Senhor é que nós não pequemos. Mas Ele sabe, como nós refletimos também na semana passada, que todos nós, embora salvos, redimidos, embora transformados, estamos sujeitos ainda ao pecado, não dominados pelo pecado. Porque quem está dominado pelo pecado é porque ainda não nasceu de novo, não passou pelo novo nascimento. Mas sujeitos ao pecado, provocados pelo pecado e que acabamos pecando, não sendo proposital, nem intencional. Por isso que diz o apóstolo que se dissermos que não pecamos e não temos pecado, nós estamos na verdade mentindo. A verdade de Deus não está em nós, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui nessa proposta é dito: olha, escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, veja, pecado não é hábito, pecado não pode ser corriqueiro, pecado não pode ser uma prática presente na vida do verdadeiro cristão, é um escorrego, é um desvio. É por isso que é preciso estar em constante meditação na palavra, reflexão na palavra, no meio de graça da palavra, na oração, na intimidade com Deus, na busca do Senhor, não só coletivamente, mas na presença de Deus, na intimidade, estar em conexão com Deus para se revestir da graça do Senhor, porque o tentador está sobre nós a atuar permanentemente. Esse sistema pecaminoso quer nos afastar do Senhor, chamado de mundo ou século. Essa presente era, a nossa carne se inclina ao mal. Veja, o corpo foi alcançado para glorificar o nome do Senhor, mas a nossa carne se inclina ao pecado. Então nós lutamos diariamente contra Satanás, contra o mundo e contra a carne. E se não for pelo revestimento da graça do Senhor, unção do seu Espírito, direção da sua palavra, intimidade com Ele, fatalmente nós caímos. E podemos cair por vários meios. Podemos cair por olhares indevidos. E muitos olhos têm levado muita gente a pecar. Os olhos são a candeia do corpo, dizia Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas? Nós precisamos mais do que nunca ter os nossos olhos purificados pelo Senhor. Significa a presença dele em nós, que santifica a nossa mente, santifica nossos pensamentos, santifica o nosso coração, de modo que os nossos olhos não vão olhar com maldade, não vão olhar com prostituição, não vão olhar com cobiça, com desejos incorretos, não vão olhar com maldade, com ira, mas vão ser olhares purificados pelo Senhor. Que os seus olhos sejam purificados pelo Senhor cada vez mais. Que os meus olhos sejam purificados pelo Senhor, a fim de que aquilo que olharmos, aquilo que refletirmos no nosso olhar, seja a glória de Deus em nossas vidas. Podemos pecar também por palavras. E esse é um desafio grandioso. Falar com sabedoria, falar com prudência, falar com cuidado, falar com atenção, não ser precipitado, não machucar os outros com palavra, inclusive a partir da família. Se trata os outros fora bem, na igreja, na sociedade, no trabalho, trata acima de tudo em casa, com cortesia, com galhardia, com elegância, com zelo, com gentileza, com trato como convém a quem é verdadeiro cristão, servo de Deus, palavras moderadas, sem ser palavrões, chamado de palavras torpes, ou palavras sujas. Palavras sujas não pode sair de lábios de cristão, não se pode convencionar que cultura vai determinar minhas palavras. Quem determina minhas palavras é a palavra de Deus. É o Espírito Santo presente em mim, é a santificação que vem do Senhor, e não porque os outros falam, e se tornou comum falar. A minha boca precisa ser consagrada ao Senhor, os meus lábios precisam ser consagrados ao Senhor, para que eu não depois me pegue aí, me arrependendo de falar
o que não deveria falar. E esse é um desafio grandioso. Também, uma outra forma pela qual nós podemos pecar, inevitavelmente, se chama justamente através das intenções do coração, que precisam ser refreadas pelo Senhor, que precisam ser tratadas pelo Senhor. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Se o que passa no teu coração e na tua mente fosse colocado num telão, assim, amplo, seria bacana, seria tranquilo? Aquilo que você pensa, aquilo que você prospecta, aquilo que você projeta, o que passa no teu coração? Ou o negócio seria complicado, é revelar o que passa no coração? Que o Senhor trabalhe no interior do nosso coração, a fim de que o nosso coração esteja cada dia mais purificado e santificado pelo Senhor, para que a glória dele seja manifesta através de nós. Outra forma também, que a gente precisa ter muito cuidado quanto ao pecado, diz respeito aos relacionamentos, que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, guiados pelo Espírito Santo, por ele orientado. Por isso que a proposta é não pecar. Mas se nós pecarmos, aí vem a figura do advogado. Qual é a ideia do advogado durante toda a história, inclusive bíblica, nas civilizações e culturas, inclusive brasileiras? Advogado é aquele que se coloca como procurador para defender alguém, seja em uma causa ou em mais causas. No caso, geralmente, o advogado é contratado com vista a tratar de assuntos de interesse daquele que é chamado de cliente, que ou paga ou então tem a justiça gratuita com esse objetivo, e ele deve fazer o melhor para que o seu cliente tenha o atendimento da sua demanda. No nosso caso aqui, Jesus é colocado como nosso advogado, mas não nos trata como cliente, antes pelo contrário, nos trata como aqueles que, alcançados por ele, são salvos por ele e objeto e alvo do seu amor. E uma das primeiras qualificações do advogado é defender o seu cliente, seja na seara criminal ou em qualquer que seja a seara. E meus irmãos, como nós precisamos da defesa do Senhor contra o mal, contra Satanás, contra as hostes satânicas e infernais, nós precisamos da proteção que há em Cristo Jesus. Somos vulneráveis, somos falhos, somos limitados. Se não for a graça e a proteção do Senhor, estamos desesperadamente perdidos. É Ele quem nos defende, é Ele quem nos protege, e Ele tem nos defendido e protegido, glorificado seja o nome dEle. Tem nos guardado, nos livrado dos males, nos protege da perdição, nos livra do inferno, da condenação, e nos assegura pela bondade dEle a vida eterna através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Ele nos socorre. Veja, o nosso advogado, ele tem tempo para nós. O nosso advogado, ele na verdade tem na sua agenda espaço para nós. Ele nos ouve, ele nos dá atenção, mesmo que sejamos milhões e bilhões, há de fato atenção. Inclusive os seus honorários Ele nos concede pela graça dele. A gente não precisa pagar honorários advocatícios para o nosso advogado Jesus Cristo. É pela graça, pela bondade. Até porque se a gente fosse pagar, não teria dinheiro, recurso que pagasse tudo o que ele fez e representa para nós. O que nós precisamos é agradecer-lhe com a vida, agradecer-lhe com a conduta, agradecer-lhe com a postura. Outra questão importante: o nosso advogado, Jesus Cristo, ele é justo. Irmãos, tem imperado na sociedade em geral, e no Brasil, de forma também muito específica, muita injustiça, muita corrupção, muito desvio. Se questiona até o direito. Se cumpre Miqueias, o direito é pervertido, é desviado. Se questiona aquilo que é certo. No nosso caso, nós temos um advogado que é reto, um advogado que é correto, um advogado que é honesto, um advogado que é justo, um advogado que cumpre o que diz, que realiza o que fala. Um advogado que não só nos representa, mas nos substitui. Atenção para essa palavra. Ele não apenas nos representa, mas nos substitui. Porventura já ouvimos falar de algum advogado que um cliente recebendo uma sentença, seja no campo civil, patrimonial,
ou sobretudo criminal, ele vai se colocar no lugar do outro para pagar uma dívida gigantesca, ou para ir para a prisão, pagar uma pena de privação de liberdade, ou mesmo de morte, dificilmente, quase que impossível, até se for parente, até se for gente mais próxima. Jesus fez isso por nós, quando nossa culpa ficou flagrante, quando nossa culpa ficou bem real, bem demonstrável. Todos nós pecamos, fomos afastados da glória de Deus. A sentença nos foi dada, e ela é mais do que verdadeira: perdição, condenação. Para tanto, precisaria ser pago um preço altíssimo, que requereria vida, a morte de alguém, derramamento de sangue. Deus olha de um lado para o outro, não vê um justo. Nenhum de nós poderíamos pagar este preço, poderíamos substituir uns aos outros, mas glória ao Senhor que Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário. Ele é o pagamento vicário, substitutivo em nosso lugar. Então, além de nos defender, de nos socorrer e de nos representar, sobretudo Ele nos substituiu, quando paga o altíssimo preço que nos era imposto, e agora leva sobre si os nossos pecados, carrega sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados, e vai aos lugares mais baixos da terra, decreta triunfo e vitória, cumpre toda a exigência da lei, e que de fato era requerido pelo Pai, e pela graça do Pai, pela bondade e o poder do Pai, Ele ressuscita, e a Ele é dado toda a autoridade no céu e na terra. Esse é nosso advogado, esse é quem nos socorre, esse é quem nos guarda, é quem nos protege, e está conosco no nosso dia a dia. No seu quarto, quando você o busca, na sua casa, seus momentos de dificuldade, nas suas lutas, nos seus enfrentamentos, nos seus desafios, nas suas pelejas, Ele está com você em todo momento. Nenhum momento Ele vai lhe olvidar. E aí o texto diz que Ele é propiciação pelos nossos pecados, não só nós, mas do mundo inteiro que nele acreditar, que nele confiar. Olha aqui, é muito difícil para mim conseguir enxergar pelas Escrituras, no que pese respeitar quem pense contrário, a expiação limitada de Jesus, que se restringe apenas a um nicho ou a um grupo. A expiação é ampla, alcança todos quantos vierem a crer e receber o Senhor, embora naturalmente Ele sabe, com toda a brevidade na sua presciência, onisciência eterna, aqueles que crerão, mas não restringe a sua salvação a um nicho, a fulano sim, a Beltrano não. Essa salvação é estendida para todas as pessoas, todos quantos ouvirem e escutarem, e por conseguinte vierem a crer, mas Ele sabe quem não crerá. E o texto diz: nisso sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Olha a coisa que é importante, irmãos. Aquele que diz: conheço ao Senhor, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso. A verdade de Deus não está nele. Não podemos ser chamados de crentes em Cristo, não podemos ser chamados de discípulos de Jesus, se não obedecermos a Jesus conforme sua palavra. Vai ser apenas teoria. Você pode ser simpatizante, você pode ser admirador, mas não é seguidor, servo e discípulo. Só é seguidor, servo e discípulo verdadeiramente quem obedece os mandamentos do Senhor. Que o Senhor possa derramar graça sobre nossos corações, para que isso seja uma verdade. Veja aqui alguns critérios para a salvação, para que você saiba que alguém é salvo. Alguns critérios. Primeiro, crer em Jesus como Filho de Deus, como aquele que foi prometido, e nele você crê de todo o seu coração. Você confiar de todo o seu coração, confessá-lo com a boca, confessá-lo com a vida e obedecê-lo. Obedecer significa seguir as suas instruções. Sua vida vai ser mudada, sua vida vai ser transformada por esta crença, por esta fé, e isso vai lhe levar a ter uma novidade de vida, que vai querer que outros também sejam alcançados por esta misericórdia, por esta compaixão e essa graça. Você vai viver também o novo mandamento: quem é salvo e redimido vive o amor. Quem não vive o amor verdadeiro é porque nunca foi salvo nem transformado. E eu não estou falando o amor aqui como sentimento, como impulso aí apenas de apreço de coração. Eu estou falando como amor, como revolução e transformação que vem do próprio Senhor Jesus para nós. Por isso que o texto diz: quem guarda a sua palavra
permanece no seu amor, e nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Como já dizia o autor, em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus tivesse de falar naquele momento, como é que ele falaria? Como é que ele reagiria? Como é que ele trataria os outros? Como é que de fato ele se comportaria? Minha pergunta deve ser sempre a seguinte: se fosse Jesus no meu lugar, faria assim? Agiria assim? Trataria assim? Que o Senhor nos ajude para cada dia mais sermos cristinhos, que é a melhor expressão, como diz John Stott, do cristão. Réplicas de Jesus, sendo como Jesus foi, vivendo como Jesus viveu, andando como Jesus andou, falando como Jesus falou e de fato glorificando ao nome do Pai. Segundo destaque que eu quero fazer agora, para Jesus como nosso advogado junto ao Pai. Ele nos ensina e nos direciona para o amor. Vamos abrir a palavra aí, ou melhor dizendo, continuar a leitura. Verso 7 em diante diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, ouça isso. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Do mesmo jeito que se não viver o mandamento e a verdade, não é convertido, também quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que mensagem revolucionária trazida pelo Senhor Jesus e aqui aplicada pelo apóstolo João através da inspiração do Espírito Santo. Jesus, o nosso advogado junto ao Pai, ele também nos ensina e nos direciona para a prática do amor, chamado de um novo mandamento, que já era um antigo mandamento, porque os mandamentos do Senhor se resumiram em dois. Vamos recitar juntos aqui, naquilo que chamamos justamente do grande Shema do povo de Israel, que o Senhor Deus é o único Senhor, e os dois mandamentos que estão interrelacionados. Vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses mandamentos, cumpre toda a lei. Só que Jesus agora traz uma dimensão mais profunda daquilo que em João 13, você pode aí conferir depois, mas vou fazer aqui menção, versos 34 e 33, depois das lições que ele aplica sobre a humildade, o serviço, o amor, no lavar os pés aos discípulos, onde o traidor depois é indicado, aí é falado a partir do verso 31 sobre o novo mandamento, e o 34 e 35 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. É o próprio João que está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo neste caso as palavras de Jesus aqui: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Uma das principais marcas do discipulado, do novo nascimento, é o verdadeiro amor nos nossos corações. E o amor tem 3 dimensões para com o próximo. Eu não tenho o menor tempo aqui para me debruçar no primeiro mandamento sobre o amor para com Deus, que aí é um tema para um sermão e tanto. Só quero destacar rapidamente sobre 3 dimensões do amor para com o próximo, que Jesus nos traz. O primeiro seria amar o próximo como a nós mesmos. Eu pergunto, você se ama? Veja, se amar, de fato é se valorizar, se cuidar, mas não é ser egoísta.
Porque quem diz se ama é egoísta, está indo para o caminho totalmente contrário do que significa verdadeiro amor. Verdadeiro amor é se prezar e, sobretudo, na relação com Deus, viver a vida com Ele. Então, se você se ama, você deve amar também ao seu próximo como se fosse a você próprio. Como é que Jesus resume a lei em Mateus 7,12? Tudo o que vocês querem que os homens façam a vocês, façam primeiro a eles. Ou seja, eu preciso respeitar, eu preciso considerar, eu preciso tratar, preciso valorizar o outro. Então, ame ao próximo como a si mesmo. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita e que quer que seja feito para você, faça para o próximo. Segunda dimensão é não só amar o próximo como a si mesmo, mas amar aos adversários, amar aos inimigos. Essa dimensão de amor você não vai encontrar em nenhum outro sistema de religiões comparadas. Você não vai encontrar no budismo, você não vai encontrar no shintoísmo, você não vai encontrar no islamismo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar em Jesus, porque nas outras vai ter o amor ao próximo como a si mesmo, vai ter. Mas amar quem lhe odeia, amar quem lhe quer mal, amar quem lhe persegue, como Jesus disse para os judeus em relação aos romanos, e também a quaisquer outros que viessem a oprimi-los, Jesus vai nos colocar numa dimensão de um amor tão profundo, que embora o outro esteja me distratando, embora o outro esteja me maltratando, ou me ofendendo, eu preciso amá-lo. Isso é algo revolucionário que só a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a terceira dimensão do amor, olha, presta atenção. Amar ao próximo como a si mesmo, amar o inimigo, o adversário, e amar como Jesus amou. Amar sacrificialmente. Amar ao ponto de entregar a própria vida. Pergunto, não precisa responder em público, nem eu também vou responder para você. Estamos nesse nível de amor? Ou para nós, por enquanto, amar ao próximo como a si mesmo já é de duro e difícil? E amar quem nos persegue, quem nos maltrata. E amar como Jesus amou, ao ponto de amar sacrificialmente. Se preciso, dar a vida pelo outro. Não só minha esposa, meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe, meu parente. Não só o meu amigo, mas mesmo aquele que me aborrece. Amados, que o Senhor preserve isso nos nossos corações em Cristo Jesus. Que essa seja uma marca mais e mais dos discípulos e servos do Senhor. E aí o perdão virá como consequência. Atenção! Perdão é uma obra divina no coração de quem é convertido. Humanamente é muito difícil, concordo. Humanamente nossa tendência é para a vingança, sim ou não? E muitas vezes a gente confunde justiça com vingança, não é verdade? Coloca a vingança no mesmo patamar de justiça, e nossa inclinação humana carnal é pela vingança. Mas quando o Espírito Santo desculpem, a viagem com muito frio, eu lhes confesso que senti um pouquinho a garganta. Mas vamos lá. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e entra nas nossas vidas, há uma verdadeira revolução, onde nós podemos, meus amados irmãos, desenvolver o perdão como algo presente no coração. Sabe por quê? Porque nós já conhecemos o estado que nós estávamos condenados, uma dívida impagável, gigantesca. Coloca aí o valor maior e não vai ser um ínfimo de 1 centavo perante essa dívida. E o Senhor pagou essa dívida para conosco. O Senhor cobriu essa dívida. Logo, se alguém nos ofender, por mais duro que seja, inclusive quem é próximo de nós, porque a dor mais doída é de quem é mais próximo, é de quem é mais chegado, é de um esposo que trai, é de um esposo que maltrata, é de uma esposa que ofende, que distrata, é de um filho que não reconhece e que desobedece e até afronta, é de um pai, de uma mãe que faz alguma situação difícil, é de um irmão, de uma irmã, é de um amigo, enfim, seja qual for, nós podemos em Cristo Jesus perdoar e nos livrar desse peso sobre o nosso coração. E também permitir que a outra pessoa seja alcançada pela graça do Senhor. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não tenho espaço para aqui me debruçar sobre o tema perdão. Não é esse meu objeto de reflexão agora. Mas preste atenção. O perdão é libertador para quem está com o coração ferido, mas é libertador para quem feriu. Para que você coloque diante de Deus e diz assim: Senhor, trata dele.
trabalha nele e nela, muda a sua vida, traz quebrantamento, traz contrição, traz senso de peso pelo erro praticado, mas arrependimento e mudança para essa pessoa. Ouça o que eu vou lhe dizer: perdoe, perdoe, perdoe. Não fique guardando fardo nenhum, você que está aqui, onde você estiver. E Deus sabe porque você precisa ouvir essa palavra. Perdoe em Cristo Jesus, seja liberto dessa inquietação, desta enfermidade emocional, espiritual, e que aquele que um dia lhe ofendeu possa ser alcançado pela graça do Senhor. E se já foi, seja de fato transformado pelo Senhor e quebrantado. Novo mandamento: quem não ama de verdade não conhece a Deus. Quem odeia, quem tem amargura, quem tem ressentimento guardado permanentemente, só quer uma oportunidade. Porque a verdade é que é o seguinte: quem não perdoa e não ama, só quer uma oportunidade para de alguma forma emboscar, para de alguma forma fazer alguma coisa contra o próximo. Está lembrado de Caim com Abel? Foi advertido, e João vai trazer isso num outro capítulo. Foi advertido para não praticar o mal. Abel não tinha feito nada contra ele, só era o fato de Abel existir e glorificar a Deus que inquietava Caim, porque a sua oferta não foi aceita como a de Abel. E a questão não está no tipo de oferta, estava no coração do ofertante, do adorador. E lamentavelmente o Caim agora coloca no coração que iria fazer mal a Abel, e só foi aproveitar uma oportunidade, aparentemente sem que os outros estivessem vendo, embora advertido pelo Senhor, e fez o que fez, e se tornou o primeiro assassinato registrado na história, o primeiro homicídio, e ficou como esse primeiro homicida. Eu pergunto: você conhece alguém pelo nome de Caim? Misericórdia, não é? Quem vai colocar alguém no nome de Caim? Mas Abel, quem conhece Abel aqui? Alguns Abels ou Abels, eu não sei. Qual é o plural de Abel? Eu não sei. Mas nomes Abel a gente sabe. Porque a verdade, meus amados irmãos, é que o coração de Caim foi dominado pelo mal e dominado, portanto, pelo ódio, lamentavelmente. Vamos lá. Outro destaque que eu quero fazer e que Milena vai colocar para nós, mas antes a gente vai continuar na leitura do verso 12 em diante, que diz assim: filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhece o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Verso 15: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Leia comigo o verso 16: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse nosso advogado junto ao Pai, ele também nos capacita para vencer o maligno e vencer o mundo. Não queira depender das suas forças para enfrentar esse ser milenar e secular chamado Satanás ou diabo, porque você vai perder e vai fracassar se depender de você. Não queira enfrentar esse sistema pecaminoso que vem sobre nós, porque eu vamos cair, mas revestido da força, do poder, da graça do nosso advogado, nós vencemos ao maligno e vencemos o mundo. E por isso que o texto traz a descrição aqui, como se fosse numa crescente. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados já são perdoados em Jesus. Pais, isso trata-se não só de uma questão aqui de etariedade, não é questão apenas de etariedade e gradação, pai, filho, mas trata-se de trabalho do Senhor, amadurecimento dentro de etapas de vida, pais, e de realidades dentro do povo de Deus, da vivência. Pai, escreva a vocês, porque conhece aquele que desde o princípio. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Pais,
porque você conhece aquele que é desde o princípio. Jovem, porque vocês são fortes. Olha aí, um contraponto àquela questão de alguém usar. Sabia que tem gente que usa muito mal? Mateus 26, 41, Jesus vai dizer: vigiem e orem, para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí alguém só pega a parte final e diz assim: pastor, eu caí porque a carne é fraca, não é? Irmão, eu caí porque a carne é fraca. E por que não pega todo o verso e não vem para outros versos? Vigiem e andem na disciplina de consagração, de intimidade, vida com Deus, para que vocês não cedam, porque embora o espírito seja forte, a carne é fraca. E o texto aqui está nos dizendo: jovens, embora na sua jovialidade, vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vocês. É pela palavra que a gente vence, é pela intimidade com o Senhor. E também não se deve amar o mundo, meus irmãos. A queda de Adão e de Eva passou por esse aspecto aqui do verso 16, quando o texto diz: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Interessante que a palavra mundo tem alguns significados na Bíblia, assim como outras palavras. Porque, por exemplo, o que é que diz João 3,16? Deus amou o... E aqui está dizendo: não ameis o... E claro, que bem elementar dizer que o mundo de lá são as pessoas e o mundo daqui é um sistema corrompido, perverso e caído. Então veja o verso 16: porque tudo que há no mundo, olha aí a provocação de Satanás, de forma estratégica. Ele é sorrateiro, ele não vai chegar como um demônio que ele é, como mal. Ele vai chegar como um anjo da luz, ele vai chegar através daquilo que lhe chama a atenção, da carne, dos prazeres. Então, porque os desejos da carne, no caso de Eva, o fruto lá, qual foi o tipo de fruto que Eva viu lá? Ainda bem que ninguém disse maçã, amém, aleluia, por favor, que o texto nunca disse isso, né? Provavelmente aí no decorrer da história, a fruta maçã ficou associada à ideia justamente de tentação, de sedição, mas em momento algum. Quem se aproveitou muito bem disso foi Steve Jobs com a Apple e mandou ver, não é? O fruto lá do pecado, da tentação, e que é justamente a tecnologia ficou como essa referência aí. Mas tem nada a ver maçã, poderia ser qualquer um outro, talvez até uma jaca, se bem que para pegar uma jaca ia ser difícil, eu acho difícil, acho mais difícil. Uma pera, sei, enfim. O fato não é o fruto, o fato é a atitude, rebelião, desobediência, levado pelo, como diz o texto aqui, desejo da carne, desejo dos olhos e também a soberba da vida, a inclinação para esta atitude, antes mesmo do pecado. O pecado aqui estava sendo gerado, e aí não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa bem como os seus desejos, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor te preserve em santidade, em consagração, em intimidade com Deus, a fim de que você vença sempre o maligno e o mundo. Caminho para o final dessa palavra sobre a realidade dos anticristos, irmãos queridos. Esta é uma realidade presente no decorrer da história, tá certo? Por isso que o quarto destaque que eu faço quanto a Jesus como nosso advogado junto ao Pai, é que Ele nos habilita para perceber as ações dos anticristos e nos opor a elas. O que seriam os anticristos? Todos os seres, pessoas ou sistemas que se opõem a Cristo, ao seu reino e à sua vontade, no decorrer dos tempos e séculos. Aí você me pergunta e eu para você: haverá um momento que haverá o anticristo? Sim, porque assim diz as Escrituras. Quem é, quem será? Não faço a menor ideia, mas sei que haverá, provavelmente, a representação de um indivíduo, condutor de um sistema, que será esse grande opositor, quando no final dos tempos, a gente já tem sinais que apontam para o fim dos tempos, que nós não sabemos quando será, mas que haverá, portanto, esse anticristo, como também haverá a besta, como é dito no Apocalipse joanino, quanto a essa realidade da besta, mas no sentido mesmo de sistema, que se opõe e se coloca contra o Senhor. Então diz assim, a partir do verso 10, filhinhos, verso 10 não, verso 18, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram nossos, ou seja, tem capa de religiosidade e aparência, mas não é convertido, pelo contrário, quer perverter
e afastar os servos de Deus da presença do Senhor. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Essa unção vem do Senhor Jesus, Santo com S maiúsculo, apontando para Jesus. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. De quem é que ele está falando aqui? Como nós já começamos a dizer no início, está falando dos gnósticos, daqueles que pareciam estar no meio da igreja, mas se opunham à fé na encarnação de Deus Filho na pessoa de Jesus, e que negam tanto o Pai quanto ao Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem o Pai. É uma questão de uma equação clara. Se crê no Filho e tem o Filho, tem o Pai. Quem não, não tem o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto acabo de escrever para vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então, meus irmãos, atenção para todo tipo de ensinamento que não for respaldado pela palavra de Deus. Confira, cuidado com os youtubers, cuidado com as mensagens aí como se fosse revestida de Deus. Confira pela palavra, porque hoje o fenômeno é muito sério. Quem está presente nas quartas ou nos acompanha aqui como membro da igreja, os irmãos, dezenas, centenas de irmãos, mas durante a semana tem muita coisa aí, inclusive no YouTube e em outros mais, que é preciso que tenha o coração voltado para Deus e em atenção, porque nem sempre o que se fala em nome de Deus vem da parte de Deus. Muitas das doutrinas corrompidas e heresias se usa a Bíblia para perverter e desviar a própria Bíblia. Por isso que você precisa conferir, tá certo? E seja nos domingos, nas quartas, mas no seu dia a dia, ler a Bíblia permanentemente, ter a sua devocional, se alimentar de Deus, não só estando no domingos, quartas-feiras ou outras programações, mas no dia a dia, e se fortalecer diante do Senhor. Porque a realidade é que existem anticristos presentes entre nós que querem negar a obra e a eficácia de Jesus. E eu fecho essa palavra dizendo, como último destaque, que Jesus, nosso advogado junto ao Pai, é quem nos reveste com a unção do Espírito Santo. Veja aqui, verso 27 em diante. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Nós temos para conosco e à nossa disposição em nossas vidas a presença do Espírito Santo do Senhor. Eu quero dizer aqui para você, você tem o Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo, e eu não tiver, é porque nunca passamos pela experiência da salvação, e não somos de Deus, e não temos Jesus em nossas vidas. Agora, esse Espírito não pode ser entristecido, impedido, não pode ser ofuscado. Esse Espírito precisa lhe encher, lhe revestir, lhe fazer transbordar, fazer com que sua vida seja cheia de graça, cheia do poder, cheia da unção que há no Espírito Santo. Você sabia de uma realidade? Eu peço cada dia perdão ao Senhor e graça. Senhor, me ajuda a entender mais e mais essa dimensão da terceira pessoa da Trindade. Ele, afinal de contas, é quem revela o Filho, é quem confirma a presença do Filho, é quem aponta para o Pai. Me ajuda a ter uma relação mais íntima, mais profunda, de mais intimidade, de mais conhecer o teu coração. Sem o Espírito a gente não conhece a profundidade da palavra. Sem o Espírito nós não temos como viver uma vida cristã de poder. Sem o Espírito não temos como desfrutar de um relacionamento profundo das verdades e dos princípios de Deus. Que o Espírito Santo revista a sua igreja ainda mais. Revista a mim e a você
com o seu poder, com a sua virtude, como prometido por Jesus em Atos 1:8, ao receber o Espírito, a sua virtude vem sobre nós, e que seja uma realidade, porque se Ele operar ainda mais entre nós, em nós e através de nós, veremos ainda mais vidas quebrantadas, transformadas, salvas, o seu poder e a glória do Senhor presente entre nós. Que assim seja sobre a minha e a sua vida, e que esse advogado nos guie e nos conduza, no nome de Jesus. Glória ao Senhor.